Você pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, por favor? Mateus capítulo 4, quem achou aí? Deixa aberto aí Mateus capítulo 4, a gente vai passar em alguns textos ao longo da palavra, mas esse vai ser o texto central para nós nessa noite, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, nós queremos te louvar nessa noite, obrigado porque o Senhor está aqui nesse lugar, obrigado porque aqui nesse lugar há corações abertos, há homens e mulheres invocando o teu nome, e aonde 2 ou 3 se reúnem em teu nome, ali o Senhor está. E por isso nós sabemos que nessa noite o Senhor está aqui. E te pedimos, Espírito Santo, fique à vontade entre nós, fala aos nossos corações. Pai, conduz essa reunião. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Não há outro motivo, não há outra razão, não há outro por quem, para quem, por meio de quem possamos fazer qualquer coisa. Porque tudo é para ti, Senhor. Tudo volta para ti. Por isso nós estamos aqui nessa noite com os nossos corações rendidos em adoração. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, desejosos de encontrar a sua presença. Amém, irmãos? Você pode fechar os seus olhos, levanta suas mãos um pouquinho aos céus. Isso, vamos entronizar o Senhor. Tudo é em meio à sua presença, tudo é em meio à sua palavra. Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada do que existe existiria. E por isso quando nós estamos aqui, como cantamos canções como essa, no qual Ele é o centro, estamos cantando a palavra, estamos invocando a verdade do reino sobre nós, nós o adoramos, nós o bendizemos. Então adore o Senhor nessa noite, bendiga o seu santo nome. Isso, suspire na presença dEle e fala: Senhor, vem encher o meu coração nessa noite, Senhor. Vem encher o meu coração nessa noite, Senhor. Vem encher o nosso coração. Visita cada lar, visita cada família, Senhor. Visita cada pessoa que tem entrado aqui com o seu coração atribulado. Nós cremos que em Ti há fonte de vida. Nós cremos que há um rio que corre do trono de Deus. E por onde esse rio passa, tudo transforma. E por onde esse rio passa, Senhor, tudo enche, Senhor. Tudo renova. Aonde a morte dá vida, aonde a depressão enche de vida, enche, Senhor, do Teu Espírito, enche dos Teus pensamentos, Senhor. Os Teus pensamentos é que nos definem, Senhor. Os Teus pensamentos é que são a verdade sobre nós. Muitos podem estar dizendo tantas coisas, mas os Teus pensamentos são mais altos, os Teus caminhos são mais altos, e é nesse lugar que nós queremos entrar, Senhor. É nesse lugar que nós queremos andar, Jesus. Flui com as Tuas águas nessa noite entre nós. Flui com as Tuas águas nessa noite sobre nós. Nós Te bendizemos, nós Te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia. Águas que transformam, águas que restauram todo o meu ser, tudo que sou, Senhor. Sim, eu quero mergulhar, quero mergulhar. Diz para Ele, levante as suas mãos e diga: sai suas águas, purifica todo o meu ser. Sim, vamos dizer: águas, águas que restauram todo o meu ser, tudo que sou, Senhor. Sim, então nós queremos mergulhar
mergulhar fundo nessa noite, Senhor. Nós cantamos e dizemos, e somente o volume da sua voz, vamos entronizar o Rei dos Reis nesse lugar. Nessas suas águas, purifica todo o meu ser. Quero mergulhar. Libera o teu rio nesse lugar, nessa noite, Senhor. Existe um rio que flui do teu trono, e esse rio passa por aqui. Traz restauração nessa noite, Jesus. Do meu ser, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede. Deixa fluir no deserto nessa noite, Senhor. Sim, nós queremos. Aumente o volume das águas nesse lugar. Da tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber, vamos dizer. Quero beber do teu rio. Isso, levante as suas mãos aos céus. Vamos declarar em uma só voz. Ele está aqui entre nós nessa noite. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Sim, és a fonte. Tu és o rio que flui aqui, Jesus. Queremos te adorar, queremos te louvar. Somos livres. Eu não vou mais olhar atrás. Meu passado não importa mais. Eu sou livre. Oh, eu não vou mais olhar atrás. Não importa mais. Somos livres. Somos livres para te adorar. Aleluias. Aleluias. Rei dos reis, Senhor dos senhores, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Tu és o único, Jesus. Tu és o único, o teu nome é mais alto, o teu nome é poderoso, o teu nome é o nome que nos foi dado. Não há outro nome pelo qual somos salvos. Tu és aquele que tem o nome sobre todo nome. E, Senhor, um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua confessará. Mas nós já entramos no futuro e hoje mesmo dobramos os joelhos diante de Ti, confessamos com a nossa língua: Tu és o Senhor. Tu és o autor e consumador da vida. Por isso te adoramos, por isso declaramos que Tu és santo, Jesus. Tu és digno de ser adorado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, irmãos. Bom é louvar o Senhor, bom é adorar o seu santo nome, amém? Podemos ficar horas e horas cantando sobre os atributos do Senhor, né, sobre quem o Senhor é para nós.
Eu vi essa semana, acho que foi o Douglas Gonçalves comentando, ele falando que quando nós cantamos que Deus é santo e declaramos santo, 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 ele deu uma definição que eu achei maravilhosa. Ele falou, é como se santo fosse um arquivo zipado, e a gente canta santo, que quer dizer a totalidade de quem Deus é, mas quando nós abrimos esse arquivo, nós começamos a ver todos os atributos de Deus e tudo aquilo que a palavra declara sobre Ele mesmo. Por isso nós adoramos o Senhor, por isso nós cantamos a santidade, a beleza de Deus. Amém, glória a Deus. Vamos à palavra nessa noite. Você está aí em Mateus capítulo 4. Eu cantei do rio porque a gente vai falar sobre deserto nessa noite. Amém? Em todo deserto chega o tempo onde flui o rio de Deus. E eu creio que essa noite vai nos marcar aqui em nome de Jesus. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Amém, irmãos? Qual o contexto dessa palavra aqui, para a gente entender o que está acontecendo? Jesus, né, a gente está aqui no iniciozinho do Evangelho de Mateus, então ele conta sobre o nascimento de Jesus, bem pouquinho sobre como Jesus cresceu, e aos 30 anos Jesus está pronto para iniciar o seu ministério, e aí a gente conhece a palavra, né? Ele vai até João Batista, que estava ali batizando, e quando ele chega diante de João, João se assusta e fala, calma aí, Senhor, espera aí, pô, eu que tenho que ser batizado por você, eu sei quem você é, e você vem até aqui para que eu batize você. E Jesus fala assim, não, João, fica tranquilo, é necessário que se cumpra toda a justiça, amém? E aí Jesus é batizado por João, você conhece o texto, o Espírito desce como uma pomba naquele lugar, e uma voz que diz dos céus, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, amém, irmãos? Esse é o início da caminhada do ministério de Jesus, amém? Jesus não é, como brinca o pastor Luiz Hermínio, né? Jesus não é evangélico, né? Deus não é evangélico que aceitou Jesus e veio congregar com a gente. Então Jesus já caminhava no seu propósito, mas esse marco do batismo de Jesus significa o início do ministério, do cumprimento total do seu propósito, amém? Assim como nós um dia entregamos a nossa vida a Jesus, né? Creio que a maioria aqui, e nos batizamos, outros vão se batizar. Aliás, tinha um aviso para dar, né? Cadê o Tiago? Que estava errado a data da turma de batismo, né? Estava dia 21, mas é dia 14, a aula de batismo, então está dado aí, lembrei, ainda bem que falei de batismo, tá vendo? Mas, então, todos nós, né, ou a maioria de nós já passamos por esse momento, alguns vão batizar daqui a pouquinho, dia 21, e ali é o início da nossa caminhada, amém, irmãos? E a Bíblia, ela nos inspira, né? Ela nos dá a realidade do desejo do coração de Deus, e às vezes a gente não está atento para isso, porque a gente está arrastando tanto para cima que a gente não está tendo tempo de ler a Bíblia, amém, irmãos? Mas a primeira coisa que acontece com Jesus, Charles, depois que ele é batizado e vai dar início ao seu ministério, é uma coisa gloriosa e maravilhosa e linda, né? Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que a gente precisa captar desse texto aqui é que quem conduz Jesus até o deserto não é o diabo, irmão. O Espírito conduz Jesus até o deserto, amém? E eu creio que a gente está num tempo que a gente precisa entrar num lugar de maturidade para parar de ficar atribuindo ao diabo coisas que o próprio Senhor permite que nós passemos na nossa vida. A gente vive uma realidade evangélica muito dura, né? No qual, quando as coisas acontecem segundo a nossa vontade, nós atribuímos a Deus, mas quando acontecem contra a nossa vontade, nós atribuímos ao diabo. E a gente não atenta que muitas vezes a nossa vontade, que é contra a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus tem que nos conduzir a lugares para treinar o nosso coração, amém? Para capacitar o nosso coração para que possamos viver a totalidade do seu propósito. E Jesus, ele, para ser um exemplo para nós, ele passou por todos os processos que alguém crente passa, né? E ele mostrou como é possível passar por esse período. É verdade que Jesus passou por 40 dias, né? Já o povo de Israel precisou passar o quê? 40 anos. E o que vai determinar o tempo que nós passamos no deserto
é o quão rápido nós vamos entender o propósito e a vontade de Deus para nós, e vamos deixar o nosso coração ser trabalhado para que Deus possa nos incendiar, amém? E muitas coisas nos atrapalham disso, a cultura em que nós temos inserido, né? Eu creio que o povo, quando saiu do Egito, e foi para o deserto para ser trabalhado por Deus, aí então está pronto para acessar a terra prometida, teve uma dificuldade muito grande, porque era uma cultura de séculos de escravidão, era uma mentalidade muito dura, muito difícil, e é muito difícil quando você tem uma mentalidade cauterizada, você deixar ser trabalhado por Deus em lugares profundos, onde Deus deseja tocar, amém, querido? Então você está aqui nessa noite, quanta história você já teve, quanta história os teus parentes já tiveram, as gerações que vieram antes de você e foram construindo uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, uma cultura de vida, que você que encontrou Jesus tem a missão de derrubar essa cultura de vida que as tuas gerações anteriores construíram, para que a cultura do reino seja liberada sobre você, sobre os teus filhos, sobre os teus netos e sobre as gerações que virão após você. E essa missão é muito dura, irmão. Sabe, muitos que cresceram em lar evangélico, vieram de uma cultura, às vezes levam um tempo, mas quando se encontram com aquilo que foram criados, eles são ávidos a reter tudo aquilo que foi plantado nas suas gerações anteriores e viver. Mas muitos de nós aqui somos o caso que somos talvez a primeira ou a segunda geração de crentes na nossa casa, e a gente precisa entender essa missão. Existe um tempo de deserto, até que nós possamos entrar num tempo onde Deus vai cumprir o seu propósito na nossa vida. Nós precisamos deixar Deus trabalhar no nosso coração, e nós precisamos reconhecer que Deus tem nos levado a lugares que não são segundo o desejo do nosso coração, mas segundo o seu desejo, sua vontade de Pai, para poder nos treinar, amém, irmão? Então a gente precisa parar de falar, não, eu estou no deserto, vou repreender o inimigo. Não, irmãos, o inimigo não tem poder sobre a sua vida, você precisa ter convicção disso, amém? Eu vi aqui nessa noite, aqui eu tenho um irmão ali, ó, uns 2 ou 3 que vieram com a camisa do Flamengo aqui, eu vi, irmão, tem mais um irmão lá atrás, mas por que eles vieram com a camisa do Flamengo, Charles? Eu vou te falar, porque na semana passada o Flamengo ganhou do Nova Iguaçu de 3-0, e todo mundo já sabia que o jogo estava ganho. Aí quando acontece isso, você se enche de confiança e você vem com a camisa do Flamengo. Agora, se fosse 0-0, Flamengo e Fluminense, eu duvido, irmão, o culto começa às 6h30, o jogo acaba às 7 horas, o cara não ia sair de casa. Então essa fé que a gente precisa entender, qual é que nos dá a fé? É sabendo a garantia que nós temos da vitória, amém? Aí pode me perguntar, e se fosse o Vasco, pastor? Se fosse o Vasco, já tinha vindo com a camisa do Flamengo desde a semana passada, né? Fala a verdade, estava certo. Mas voltando para cá, nós vamos precisar, irmão, de verdade colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque às vezes o que abate a nossa fé é que nós não conseguimos nos convencer de que Deus está nos treinando para entrarmos no lugar do seu propósito. Deus está nos treinando para vivermos uma vida manifestando os seus milagres, como nós vamos ver com Jesus. Então, né, Gabriel? O Espírito conduziu Jesus ao deserto, amém? E falando um pouco sobre isso, eu falei do povo no deserto. Lê comigo lá abre aí, irmão, não precisa abrir não, fica aí em Mateus 4, quem está lá? Não era você, Gabriel, que estava lá, me deixou sozinho? Tem gente lá, né? Abre aí, por favor, em Êxodo capítulo 7, verso 16, ó, tá rápido, hein? Aí. Depois partiram de Elim, e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Pode passar. Oi? Êxodo 7:16, irmão. Gabriel, volta para lá. Aí, gente, 7, versículo 16. Êxodo 7:16. Amém? Glória a Deus. Agora vai. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, enviou-me para ti, para dizer-te: deixa o meu povo ir, para que sirva no deserto. Tem uma versão que diz: deixa o meu povo ir, para que me adore no deserto.
porém, eis que até agora não o tens ouvido. Então Deus é que está falando, deixa o meu povo ir para onde? Para o deserto. Por quê? Deus queria que o povo fizesse uma festa no deserto. Deus queria que o povo o adorasse no deserto. Falar igual o pastor Juscelio, versículo próximo. Quem ouve Juscelio está acostumado com isso. Versículo próximo. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se tornarão em sangue. Aí ele continua dizendo da forma que ele escolheu para libertar o povo. Mas ele está falando ali, o próprio Senhor é que determinou que o povo saísse do Egito para que fosse para o deserto. Saísse de um tempo de escravidão para que fosse no deserto. E nós conhecemos o texto, né? É como se, alguns falam que é como se todo o povo fosse batizado, porque eles passaram por meio do rio. Deus abriu o rio para que eles pudessem passar ali. E aquela passagem no rio representa como se fosse uma nova estação que está após Deus. Então o Senhor, irmãos, Ele sempre vai nos levar para um tempo de deserto. Com que objetivo? Com o objetivo de nos ensinar, com o objetivo de cuidar do nosso coração, com o objetivo de nos treinar, amém? Deuteronômio capítulo 8, vai dizer assim, agora eu vou abrir aqui para ninguém me derrubar, né? Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 3, diz assim, presta atenção, aí o povo foi para o deserto, vamos ler do 2, né? Recordar-te-ás de todo o seu caminho, pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para quê? Parece uma coisa terrível, né, irmão? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, mas ele te sustentou com o maná, que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, ou da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, e nem te inchou os teus pés nestes 40 anos. Amém? Então ele está dizendo, o Senhor levou o povo para o deserto, com o objetivo, Eliezer, de humilhar, de fazer ele passar em algumas necessidades. Para quê? Para provar o que estava no teu coração. Para provar o que está no teu coração. Muitas das vezes, irmãos, Deus te faz passar por um tempo de prova, justamente para experimentar aquilo que está no teu coração. Para provar se aquilo que nós temos declarado, aquilo que nós temos cantado, como cantamos hoje nesse lugar, é a verdade do nosso coração. Agora, o deserto também, Charles, é lugar de experimentar muita coisa que os nossos pais não viveram. Ele falou, nesse mesmo lugar onde eu experimentei e provei vocês receberam um maná, era uma coisa que vocês não conheciam. Amém, irmão? No deserto você tem que estar preparado para ser provado, mas você tem que estar pronto para experimentar coisas que você não conheceu até aqui. É no deserto que nós vamos conhecer a Deus profundamente. É no deserto que nós vamos entender Deus como os nossos pais nunca entenderam. É no momento de deserto que nós vamos criar convicções tão grandes no nosso coração, que no momento de maior dificuldade da nossa vida, nós estaremos apegados ao Senhor, estaremos apegados à sua palavra, e ainda que falte o pão, a gente vai dizer, nem só de pão viverá o homem. Amém? E era isso, né? Glória a Deus, era isso que estava rolando ali naquele momento, lá em Mateus 4, se você voltar aí para Mateus 4, volta lá comigo, dá para colocar aqui, Mateus 4, pode colocar o verso 1 de novo. Nós lemos, né? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Jesus lhe responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Até aí. Então, irmãos, preste atenção nesse texto. Jesus está lá, vai para o deserto, e ele passa a jejuar por 40 dias e 40 noites. Amém? E depois, né, aí já a gente começa a se impressionar com Jesus, né? Na primeira
a ação descrita dele ali após o batismo. Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Eu conheço irmãos que quando faz jejum de 12 horas, eles começam 10h30 da noite, na hora que vai dormir, para poder acabar mais cedo, porque não aguenta, né? Eu vou fazer de 10h30 até 10h30 aí fica ali contando os minutos. Jesus não, jejuou 40 dias e 40 noites. Depois disso, a Bíblia diz que ele teve fome. Amém, irmãos? E aí vê bem, né? A gente fala assim sempre sobre Jesus, o Cristo. Jesus fala da humanidade dele, o Cristo fala do propósito. Amém? E a gente sempre precisa entender que a gente tem a nossa humanidade, você tem a sua humanidade. Você, Rodrigo, homem, tem a sua humanidade, suas características, mas existe um propósito que Deus colocou em você. E assim era com Jesus. Jesus foi homem como nós. E Cristo falava do seu propósito, de dar a sua vida para que nós pudéssemos estar aqui e fôssemos família de Deus. Amém? Então você percebe bem, Jesus ali, o homem, a carne de Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E logo depois disso, ele teve fome. E aí chega o tentador. E aí a gente precisa atentar para uma coisa aqui, irmão, preste atenção nisso, que isso faz toda a diferença. E como você entende essa palavra e como você vive os seus desafios. Chega o tentador para tentar Jesus. E o que é que ele propõe para Jesus? Transforma essa pedra em pão. Transforma essa pedra em pão. E a gente precisa ler e entender o que a Bíblia está dizendo, né? Você tinha ali um homem, 40 dias passando fome. Possivelmente o aspecto de Jesus já tinha perdido. Estou tentando, né, Saulo, perder a percentual de gordura, mas está difícil. Me ajuda mais. Então Jesus já devia estar ali bem franzino, né? Bem magrinho, 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites jejuando. E provavelmente se você encontrasse com uma pessoa dessa na rua, se você encontrar com um morador de rua, com uma pessoa que está ali sem banho, sem comida, sem nada, a primeira coisa que você vai fazer no teu coração é a mesma coisa que o diabo fez, você vai oferecer pão para aquela pessoa. Você vai falar assim, não, tadinho, irmão. Ou então você é aquele tipo de crente pão duro, né? Vai ver o cara passando fome, Fábio, vai falar assim, a igreja tem que dar pão. Você não dá um pãozinho para o cara comer. A igreja tinha que estar aqui vendo isso, tinha que dar pão para esse cara comer. Por quê? Porque é natural que uma pessoa, depois de tanto tempo sem comer, depois de tanto tempo sem condições básicas de vida no meio de um deserto, padeça no seu corpo por necessidades. E nesse momento que o diabo se apresenta diante de Jesus, preste atenção no tudo que eu vou falar, para você não sacar heresia. Irmãos, o diabo não é contra Jesus, o diabo é a favor da necessidade de Jesus, o homem. Ele é contra o quê? O propósito do Cristo. A missão do diabo nesse momento não é matar Jesus, o homem. Se ele deixasse Jesus ali sem comida, possivelmente o seu corpo não aguentaria, ele morreria. O diabo queria atender a necessidade do homem, mesmo para que o homem vivesse, mas para que o propósito do Cristo morresse, a partir de ouvir uma voz que não procedia da boca de Deus. Você está entendendo isso, irmão? O que é que eu quero dizer? Às vezes você está passando uma luta, você está passando uma dificuldade, um processo de deserto, e diante de você se aparecerão necessidades. Nós somos homens, nós somos carne, nós temos necessidade. E é nesse momento da necessidade que o diabo vai aparecer diante de você para te tentar sair do teu propósito. E isso não é contra você, isso é contra o seu propósito. Se nós não abrirmos os nossos olhos, muitas das vezes que estivermos no meio de um processo com Deus, veremos o diabo diante de nós, ouviremos uma solução para a nossa necessidade, e no nosso coração vamos querer acreditar que aquilo é um caminho de Deus, mas não é, irmão. Nós não podemos abrir mão do nosso propósito por conta das nossas necessidades. É Deus que nos leva para o deserto. Ali nós vamos ter necessidade, mas do céu virá o pão de Deus. Mas o pão de Deus muitas vezes não é o pão que eu quero comer, é o pão que eu preciso comer. Então, meu irmão, preste atenção nessa noite. Se você está passando por um momento de luta, não negocie o seu propósito. Saiba que existe um propósito de Deus sobre você, e existe algo que procede da boca de Deus, uma palavra, um maná, um pão, que vai te sustentar no momento na tua necessidade. Sabe, e a gente tem visto uma geração que tem negociado muito isso. Você não pode estar passando por uma necessidade que você vai procurar um arrasta para cima, para achar um curso, para achar uma filosofia, para achar algo novo. Porque você não quer abrir os seus ouvidos para entender o que Deus quer gerar no teu coração.
Irmão, o diabo não era contra Jesus, o diabo era contra o Cristo. Muitas vezes o diabo não vai ser contra você, ele vai ser contra o teu propósito. Muitas vezes o diabo vai te oferecer uma solução fácil para a tua necessidade. Você está precisando de dinheiro? Toma aqui um caminho. Você sabe que aquele caminho não é de Deus, mas você quer crer no seu coração que aí você entra por ele. Foge disso em nome de Jesus. Foge disso em nome de Jesus. É como nós falamos aqui, não adianta transformar pedras em pão, não adianta trocar o fundamento por alimento. Pedra fala de fundamento, pão fala de necessidade da nossa carne. Não troca os fundamentos por aquilo que só Deus pode te dar, irmão. Sabe, não negocie. Às vezes a gente está tão, a gente faz uma campanha de 21 dias para conseguir algo que nós queremos. Sabe, Charles, tanto empenho. Se a gente fizesse uma campanha de 21 dias, para buscar Deus, cara, para buscar a face de Deus, para encontrar seu propósito, a nossa vida não seria mais a mesma. A gente faz o jejum de Daniel, mas a gente brinca com isso, faz o jejum de Daniel, mas nem Daniel fez o jejum de Daniel, irmão. Daniel jejuou durante 21 dias, foi isso? Durante 21 dias, e depois de 21 dias, o Senhor ouviu a sua oração e o anjo veio e liberou tudo o que a gente já conhece. E a gente está querendo enlatar coisas, para viver coisas que Deus não quer dar para a gente, formatar coisas, o jejum de Daniel é um exemplo. Daniel não fez jejum de 21 dias para conseguir alguma coisa. Ele jejuou e depois de um tempo determinado, que foi 21 dias, o Senhor veio e respondeu. Mas quando nós enlatamos alguma coisa como essa, falando, agora eu vou fazer o jejum de Daniel. Você pode ter certeza, ao final de 21 dias, se você não fez com o coração correto, possivelmente o diabo vai aparecer e vai falar para você, transforma essas pedras em pães. E você vai falar, uau, que bênção que Deus me deu, matei a minha fome. Porque você imagina Jesus dando esse testemunho, não, irmão, estava ali no deserto. Imagina se fosse um de nós, um crente, ia dar o testemunho de vitória aqui, eu estava no deserto, irmão, e de repente umas pedras se transformaram em pães, depois que eu recebi a palavra de um profeta de Deus. Irmão, estava lá no ponto de ônibus, depois de tantos dias sem comer, e um profeta de Deus me deu uma palavra, e as pedras viraram pães, e eu me alimentei, estou vivo aqui, glória a Deus. Você entende? Que a gente às vezes está com a nossa cabeça tão formatada, que a gente olha para um texto como esse, a gente não consegue entender o que o texto está querendo dizer, irmão. E a gente está dia após dia aceitando a proposta do inimigo e transformando pedras em pães e saindo do propósito. Mas Jesus naquele momento, ele dá uma resposta, essa que nós lemos de Êxodo, de Deuteronômio 8. Ele sabia, não, Deus me levou para um propósito. Ele fala aqui, é essa palavra que ele cita de Êxodo 8. Ele te humilhou, ele me deixou ter fome, mas ele que me sustenta com o maná, que não conhecia, nem os meus pais o conheciam, para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus, assim viverá o homem. Amém? Então tem algo a mais, irmãos. Tem algo a mais, nós precisamos blindar o nosso espírito novamente. A gente precisa sair do espírito dessa geração, de tudo de forma imediata, de tudo de forma mágica, de tudo de forma milagrosa. Tudo tem uma pirâmide, tudo tem uma forma mais fácil de ganhar dinheiro, tudo tem um jeitinho para fazer. Nós precisamos sair desse lugar e precisamos abrir os nossos ouvidos, porque há uma palavra que ainda procede da boca de Deus, há uma palavra que ainda ressuscita homens e mulheres, há uma palavra que ainda revigora famílias, que faz famílias que estão a pé de se divorciar, se restaurarem. Há uma palavra da boca de Deus que toca o coração do homem, que restaura os feridos, que cura os doentes, que traz o cara que está lá na dependência química, aquele cara que já matou, que já roubou, que ninguém dá nada por ele. Ainda há uma palavra da boca de Deus, poderosa para ressuscitar o homem, poderosa para revigorar o teu espírito. Então, em nome de Jesus, por favor, não negocie nesses dias. São dias difíceis, são dias maus, mas a palavra não cessou de proceder da boca de Deus. Algo que nós não conhecemos está por vir sobre nós. Algo que nós não conhecemos, nem os nossos pais conheceram, está para ser liberado diante de nós, diante de cada dificuldade, diante de cada situação difícil. Amém, meu irmão? Você consegue entender o que o Senhor está falando nessa noite? Vamos avançar aqui um pouquinho. Abre para mim, por favor, lá 1 Pedro capítulo 5. Não, primeiro Tiago capítulo 1. Deixa eu ver aqui.
Tiago capítulo 1, verso 2, a partir do 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou de grande alegria, o passar por várias provações. Presta atenção aqui, a gente já vai continuar, deixa aí. Tende por motivo de grande alegria ao passar por provações. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu aprendi quando me converteu, eu lembro até hoje, eu posso ouvir o irmão que falou isso falando. Não confunda tentação com provação. Não confunda tentação com provação. Deus não tenta ninguém. O diabo tenta você. Agora, as provas, elas vêm da parte de Deus. A provação, ela é necessária e ela vem da parte de Deus. Por isso, Tiago está falando, você precisa ter por motivo de alegria passar por provações. Porque a prova vem da parte de Deus. Amém, irmão? Então, quando você, eu vejo crente, eu estou passando por uma prova, eu vou orar para repreender o inimigo. Não, irmão. Você está passando por uma prova, você precisa orar para entender o propósito e passar na prova. A tentar dar a resposta no teu coração que Deus está esperando. Amém? Pastor Luiz Hermínio fala, né? Deus não responde perguntas, Deus responde resposta. Então o motivo da prova é nós darmos uma resposta que Deus está esperando de nós. E quando nós demos a resposta certa, aí Deus virá com a sua resposta para nós. Amém? Então não confunda provação com tentação. Deus não tenta você. E o diabo não prova você. Deus te prova e o diabo te tenta. Amém? E ele fala aí justamente isso. Então tendo alegria por passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, e não faltando em vós coisa alguma. Tem uma versão que diz para vocês que vocês sejam íntegros, em nada deficientes. Ou seja, o Senhor está nos aperfeiçoando. Presta atenção, irmão, no que eu estou te falando, porque a gente precisa entender que o Evangelho precisa ser pregado. Muito do que está se pregando hoje não é mais o Evangelho de Jesus. Essa palavra que só é vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. O próprio Jesus deu esse exemplo para nós. Batizou, começou o seu ministério, foi levado pelo Espírito para o deserto. Ali onde ele foi provado por Deus e tentado pelo diabo. Amém, meu irmão? Então tem de alegria por passar de provações. Deus está construindo em nós um caminho de aperfeiçoamento. Ele fala ali, volta ali, por favor, volta no 3. No 3. Ó, sabendo que a provação da vossa fé produz o quê? Perseverança. Versículo 4. E a perseverança tem a sua obra perfeita, ou tem ação completa, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em ti coisa alguma. Se tiver uma versão Almeida depois, bota aí, por favor. Então, você precisa entender que toda vez que você entra numa provação, você está passando por um caminho de aperfeiçoamento no teu coração. Amém? Você está passando por um lugar de perseverança. Perseverança é uma palavra-chave para nós. Perseverar, só vence no deserto quem persevera, irmão. Porque no meio da prova, o nosso maior desafio é perseverar. A gente quer ver a vitória, mas Deus quer ver em nós perseverança. A perseverança que tem ação completa, ela vai nos aperfeiçoando, e depois de um tempo, sendo provados e sendo perseverantes, nós vamos nos tornando íntegros ou perfeitos diante de Deus. Deus vai aperfeiçoando, e aí quando passarmos daquele momento, Charles, receberemos a recompensa de Deus proposta para aquela estação. Todo final de ciclo em Deus traz uma recompensa, irmão. Todo final de ciclo de deserto traz uma terra prometida, traz uma liberação da promessa de Deus sobre nós. Amém? E é nisso que nós precisamos estar convictos nesse tempo. Agora sim, vamos abrir ali em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Pedro capítulo 5, verso 8. Tem aí, gente? Vai. Ó, tá faltando capítulo nessa Bíblia aí, hein? Aí. Sede sóbrios e vigiai.
O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Só aí. O inimigo, irmão, ele não tem poder de conduzir a sua vida. Quem já entregou sua vida a Jesus aqui? Levanta a mão. Hoje tem gente que não, né? Ou está com a mão cansada, pode ser também. Se não entregou, vai entregar hoje em nome de Jesus, né? Ou se está com dor no braço, o Senhor cura dor no braço também. Então nós que entregamos a nossa vida a Jesus, preste atenção, o diabo não tem poder de conduzir a sua vida, meu irmão. Não deixem te enganar, não deixe colocar temor no seu coração. Quem conduz a sua vida é o Espírito. Quem conduz a sua vida é o Espírito. O problema é que te falaram que o Espírito só te conduziria para um trono de glória. Mas o que a Bíblia nos diz é que o Espírito nos conduz para o deserto, para nos provar, para nos aperfeiçoar. Então quem conduz a sua vida não é o inimigo, não é o diabo. O diabo ele só faz uma coisa, ele fica ao vosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. E se você atribuir aquilo que Deus está fazendo ao diabo, possivelmente ele encontrará em você alguém que ele possa tragar. Ele está só procurando. Enquanto nós estivermos igual Jesus, firmes na palavra, sabendo que diante de uma necessidade nós não vamos negociar a palavra, o diabo não encontrará alguém em nós que possamos tragar. Por isso que ao final da tentação ele se retirou e foi embora, porque ele ficou ao derredor de Jesus, mas ele encontrou em Jesus um alicerce na palavra, um firme fundamento na palavra. Ele estava diante da própria palavra. E o que nós precisamos fazer nesses dias, nós precisamos encarnar a palavra, nós precisamos crer tanto nessa palavra, que ainda que possamos ter um momento de escassez, de fome, de necessidade, não vamos negociar, vamos saber que temos em Deus alguém fiel, temos em Deus um Pai de amor, e o Pai que cuida de nós, o Pai que nos conduz, irmão. Amém? É Deus que tem um propósito sobre nós. E nesses dias, em nome de Jesus, se você está passando por uma situação de provação, não dê lugar ao diabo. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Dê a Deus aquilo que é de Deus, dê a glória a Deus, dê a glória a Deus no deserto, porque Deus tirou o povo do Egito, não para outra coisa, senão para ir para o deserto, para que adorasse a Deus no deserto. Adorasse a Deus no deserto. Tem uma adoração que pode suscitar de você para Deus no deserto, que não vai poder suscitar de mais nenhum lugar. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, aí falaram uma frase, uma situação do Bill Johnson, que eu lembrei, já tinha ouvido há muito tempo atrás, até citei lá no recreio hoje de manhã. Falaram assim que o pastor Bill Johnson, não sei quem ouviu, o pastor Bill Johnson, infelizmente perdeu a sua esposa há um tempo atrás, e aí ele enterrou a sua esposa, e no mesmo dia ele estava no culto para ministrar, para pregar a palavra, e muitas pessoas se espantaram com isso, né? Apesar de a gente sempre caminhou nesse lugar, passamos por momentos tristes, mas nunca deixamos de estar na casa de Deus, adorando a Deus em meio à dificuldade. Mas ele deu uma resposta que para mim traduziu o meu sentimento quando eu venho adorar o Senhor no dia da dificuldade. Ele falou assim: irmão, entenda uma coisa, no céu não haverá choro, não haverá trevas, não haverá dificuldade. Hoje sim eu passo por choro, por tristeza, por dificuldade, e nesse lugar da dificuldade eu posso dar uma adoração para Deus, que só nesse tempo na terra eu poderia entregar. Depois no céu a gente não vai mais conseguir, porque a gente não vai mais ter dificuldade. Amém, irmão? Então tem uma adoração que flui do nosso interior num tempo de deserto, que toca o coração de Deus. Irmão, presta atenção, cara. Deus não, o teu vizinho olha o que está no teu exterior, mas Deus olha o que está no teu coração. Deus recebe a tua adoração no meio do deserto. Deus sabe quem você é, Deus sabe que Ele está trabalhando no teu coração, Deus sabe que o teu coração está aberto. Não se preocupe com quem está ao teu redor. Possivelmente quem está ao teu redor não vai entender o que você está passando, porque você adora a Deus com tanta intensidade, porque você continua perseverando na fé, no meio de tantas lutas, mas Deus colhe tudo diante como um memorial. A sua oração, a sua adoração vai enchendo o coração de Deus, vai enchendo os céus de um ambiente de gratidão. A nossa adoração vai subindo diante de Deus como um aroma suave, sabe? E do lado de fora está tudo bagunçado, do lado de fora está tudo derrubado, mas dentro de nós sabemos que o nosso Redentor vive, nós sabemos que nosso Deus é fiel, nós sabemos que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, há um motivo para adorar o Rei dos Reis, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos que há algo diante de nós infinitamente maior, infinitamente superior.
Por isso o apóstolo Paulo diz, então, pensem nas coisas que são do alto, vivam por as coisas que são do alto. Colossenses 3 vai falar sobre isso. Nós que temos a ressurreição em Cristo. Deixa eu só sair um pouquinho aqui, já volto. Falei disso quarta-feira lá no recreio. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando assim: nós que vivemos a ressurreição de Cristo. Alguma coisa assim precisa. Abre aí Colossenses 3:1, se tiver aí na sua Bíblia. 3, capítulo 1. Se, pois, fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Irmãos, não, para, porque esse texto aí, eu vou até contar um segredo para os irmãos, não deixa o pessoal do recreio saber não. O pastor Marcelinho mandou uma escala de pregação, e estava lá, pastor Saulo, quarta-feira passada. Aí depois ele mandou uma outra no grupo, para mim era a mesma que ele já tinha mandado, irmão, de coração. Aí sentei lá, estou sentado lá no culto tranquilo, levei até minha guitarra, toquei minha guitarra, tinha tempo que eu não tocava. Sentei lá no culto tranquilo, aí acabaram de dar os avisos, o pastor Marcelinho sentou do meu lado, falei, vai lá, pregar. Aí ele falou, ué, você... Estava já vazio aqui, imagina o púlpito vazio, estou sentado. Ele falou, você, troquei lá, não viu não? Falei, não vi não. Aí na hora, aí eu falei, não, vou lá, amém. Na hora o Senhor trouxe à minha mente Colossenses capítulo 3, que eu tinha lido no metrô. Colossenses capítulo 3, cara. Só que, irmãos, na hora que eu bati o olho nesse versículo aqui, o negócio abriu assim na minha frente. No metrô, eu estava... Só passei lendo. Mas quando eu olhei isso aqui, o Senhor começou a falar ao meu coração. Se, pois, fosse ressuscitado juntamente com Cristo. Preste atenção no que ele está falando. Ele está falando para um monte de gente que estava viva, né, irmão? Amém. Estava mandando carta para o cemitério, não, é carta para a igreja. Se fosse ressuscitado com Cristo. Alguém ali já tinha morrido, irmão? Alguém ali já tinha participado da ressurreição que está por vir? Apóstolo Paulo estava trazendo uma consciência da eternidade sobre nós. Sabe a realidade sobre você? Você é alguém que está destinado a ressuscitar com Cristo. Na eternidade você já foi ressuscitado com Cristo. Na eternidade nós já fomos transformados, nós já fomos ressuscitados. Há uma verdade que está diante de nós. É só uma questão de tempo para vivermos. É só uma questão de tempo para alcançarmos. Mas esse tempo aqui que nós vivemos, ele não corresponde ao tempo da eternidade. Na eternidade o Senhor já fez tudo, o seu plano já está consumado, e a vitória já está liberada sobre nós. Amém, irmãos? E ele está trazendo essa verdade, Charles. Ele está falando assim, ó, vocês foram ressuscitados com Cristo. Ele está falando no passado uma coisa que só vai acontecer no futuro, mas já é realidade na eternidade. Amém? Ele está falando, então entendam isso, se vocês são seres eternos, se vocês estão nesse lugar de eternidade, por favor, busquem as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Irmão, Jesus reina, Jesus está sentado no trono à destra de Deus. Isso é uma coisa que já está, presta atenção, Fábio, isso é uma coisa que já está determinada desde o início. Ela vai se manifestar no nosso futuro, mas na eternidade já é. Cristo está assentado na eternidade. E se nós tomarmos posse dessa verdade, a nossa vida muda, porque a gente vai parar de sofrer por coisas do tempo presente. A gente vai começar a olhar para as coisas de lá de cima. Onde é lá de cima? É no reino de Deus, aonde Cristo está assentado e já reina, governa com seu cetro de justiça. E ainda que possamos ver injustiça ao nosso redor, no nosso coração há um nascimento da justiça de Deus. Porque o reino de Deus não está aqui, nem está ali, nem no louvor, nem no som, nem no pastor que está pregando, nem na portaria. O reino de Deus está dentro de você, irmão. O reino de Deus está tão perto de você que ninguém pode impedir você de tocá-lo. Por favor, não bote mais a culpa no seu pastor, não bota mais a culpa no seu líder de convívio, não bota a culpa no louvor, se estava afinado, se estava desafinado, se a igreja tem luz, se não tem luz. O reino de Deus está tão próximo de você que ninguém pode impedir você de tocá-lo.
Então somente creia nessa verdade e acesse no interior do seu coração. Ele está ali, Ele te ama, Ele é fiel para te resgatar da depressão, Ele é fiel para te resgatar do meio da morte, Ele é fiel para te resgatar da onde você estiver. Se você está enfermo, Ele é fiel. Se você está envolvido com drogas, Ele é fiel. Se você está num momento de luta, Ele é fiel. Nada nem ninguém, é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem poderes, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem a morte, nem a altura, nem potestade, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Bota a mão no teu coração e sinta o amor de Deus. É Jesus que falou, o reino de Deus está dentro de você. Então sinta todo manifestado o reino. Mas você fala, pastor, então se o reino está tão próximo, ele é fácil? Não, Jesus falou, você tem que tomar por força. É com força, é com violência que se apodera dele. E a violência não é contra quem está do lado de fora, é contra você, é do lado de dentro, porque a carne, irmão, ela é teimosa, a carne luta contra coisas do Espírito, mas você no seu Espírito pode decidir hoje mesmo, eu vou andar pelas coisas do Espírito, eu vou andar pelas coisas lá do alto, porque quanto à minha vida são 70, 80, 90 anos, eu não sei, mas eu sei que há uma eternidade que está proposta diante de mim, há uma eternidade que eu estou destinado a viver, então eu não vou mais olhar para as coisas desse mundo, mas eu vou olhar para as coisas de lá do alto, aonde Cristo já está assentado à destra de Deus. Já está assentado à destra de Deus. Esse é o lugar da justiça do Senhor. Aleluia. Aleluia. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, vamos lá. Cristo é a nossa vida. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Então vamos dizer Hosana, 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 Hosana ao nosso, Hosanas ao nosso Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa vida. Pois morreu a... Isso, irmão, levanta suas mãos aos céus. Você não é um espectador. Isso, vamos receber as coisas lá do alto. Cristo está sentado à destra de Deus. Ele é digno do louvor, Ele é nossa vida. O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu as vozes, pois morreu a nossa morte. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Santo Deus. Hosana ao nosso Rei, Hosanas ao nosso Rei.
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluias, aleluias, aleluias. Te adoramos, te bendizemos, Jesus. Tu estás assentado à destra do Pai. Tu estás assentado à destra do Pai. Tu és digno do louvor. Tu és digno da nossa adoração, Jesus. Hosanas ao nome, ao Rei que vem. Hosanas ao Rei que vem. Nós sabemos que Tu vens, Senhor. Tu está vindo, Tu estás às portas, Jesus. Nos arranca das paixões pelas coisas desse mundo. Nos faz olhar para as coisas lá do alto. Nos faz correr na direção do alvo que és Tu. Nos faz buscar um lugar aos Teus pés, Senhor. Te adoramos, Te adoramos. Libera sobre nós, Senhor, a Tua vontade. Venha sobre nós a Tua vontade. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade aqui entre nós, como ela é nos céus, com a realidade dos céus. Libera sobre nós, Senhor. Libera sobre nós. Se manifesta sobre nós com grande poder, com a Tua grande glória, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Cristo é a nossa vida. Pois morreu a nossa morte. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Da destra do Senhor, eu vi o meu Senhor assentado ao lado do Senhor, recebendo toda a honra e toda a glória. Eu vi os anjos se prostrando e os anciões adorando. Mas eu sei que há um cântico novo, há um cântico, há uma nova canção. Libera sobre nós, Senhor. Libera a Tua canção. Libera aquilo que está no Teu coração. Deixa o rio fluir em meio ao deserto. Deixa o rio fluir, Senhor. Libera o maná, libera aquilo que nós não conhecemos. Libera a comida que está diante de nós. Aleluia. Digno de adoração, digno é o Senhor. Ei, ei. Santo, 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 santo é o Senhor. És tudo para nós. És o princípio e o fim. És o alfa e o ômega. Tu és tudo que o coração do homem sempre sonhou. Se revela sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Queremos Te conhecer, queremos Te ver. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero ser. Tu és tudo que eu quero ter, tudo que eu quero
como selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Yeah, yeah, yeah. Muitas águas. Vamos! Libera o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Como selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Sim, tu és, Senhor. Muitas águas vêm, mas estamos bem seguros. Estamos sobre a rocha. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Oh, não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Sim, Senhor, revela a nós. E o que eu preciso é estar contigo. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. E onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Sim, onde eu vou, e onde eu vou, e onde eu vou, eu te levo, amado. E onde eu vou, eu te levo, meu amado. Eu te levo comigo, te levo comigo. Eu te levo, amado. Sim, meu amado, eu te levo comigo, amado. Tua beleza me cativou. Só tenho olhos para você. E tudo que eu fizer não será suficiente para expressar o meu amor. Tua beleza me... Sim, Senhor, você. E tudo que eu fizer não será suficiente para expressar o meu amor. Como eu te amo mesmo.
és tu. Faça essa oração nessa noite em nome de Jesus. Como eu te amo, meu. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu. Diz para Ele, tu és tudo para mim, Senhor. Tu és tudo para mim. Tu és tudo para mim. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Como eu te amo, meu Jesus. Do para mim. Ei, Senhor, tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Jesus. Aleluia. Ei, larabassucotolorobacheca, tolorobachu. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Jesus. Ei, larabassucotolorobacheca, tolorobachu. Tu és a razão, Senhor. Ei, Senhor. Ei, larabassucotolorobachu. Isso, adore, exalte o nome do Senhor. O reino de Deus está dentro de você. Nada e ninguém pode te separar. Vamos lá, acesse essa realidade. Ela não está numa programação, ela não está num culto, ela está dentro de você. Está tão perto, está mais perto que a pele nos seus ossos. Está mais perto que o ar nos seus pulmões. Vamos lá, toque essa realidade. Toque, toque, toque. Ei. Ei. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Sim, eu sou teu, eu sou teu. Abba, Abba, sim, eu sou teu e tu és meu. Eu pertenço a ti, eu sou teu, meus filhos são teus, minha família é tua, Senhor. Baba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos. Você precisa conhecer os pensamentos de Deus a teu respeito. Não deixe outras vozes te definirem.
Não deixe outras linhas de pensamento, não deixe teorias desse mundo. Há um pensamento do Abba sobre a tua vida. Há um pensamento do Abba a teu respeito. Amém, Jonathan? Há o pensamento dele, cara. Não deixa ninguém entrar aí na tua mente, não. Há um propósito claro de Deus para a sua vida e está dentro de você, cara. Recebe dentro do teu coração. Deus está trazendo vida nessa noite. Rios em meio ao deserto. Rios em meio ao deserto. Receba a restauração de Deus nessa noite. Deus está restaurando famílias. Deus está restaurando propósitos. Deus está renovando os sentidos de algumas coisas da nossa vida nesses dias. São os pensamentos de Deus aos nossos respeitos. São pensamentos de paz, são pensamentos de vida. Aleluia. Se pudesse assentar um pouquinho. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tem palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mar. Sai desse vale, irmão. O Senhor está indo aí te alcançar nesses dias. O seu amor é como a garra de um leão. Ainda assim ali o teu amor me alcança. Porque não há outro lugar. Teu olhar eu fiz minha morada. Aonde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder, ou se eu subir na mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.
Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou perder para o seu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Aleluia, aleluia, aleluia. Me ajuda aí, irmão, só para a gente terminar aqui, em nome de Jesus. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 4. Abre no verso 5, por favor. Aqui Jesus passou a primeira parte da tentação, né? E nós lemos, diante da necessidade, ele escolheu permanecer no propósito, ele escolheu a palavra. Jesus detona o inimigo com o poder da palavra. Sabe, num tempo passado nós não éramos nada, nós não conhecíamos nada. Nós só tínhamos o Senhor e a nossa fé. Mas hoje muitos de nós crescemos, estudamos, aprendemos a palavra e conseguimos vencer a tentação a partir da palavra. Irmão, mas não se engane, o segundo estágio de tentação é o estágio onde o diabo já aprendeu que você já cresceu na fé, que você já conhece a palavra. E quando ele entende que Jesus venceu a tentação com a própria palavra, ele vem para a segunda parte da tentação e aí ele vai testar e tentar Jesus a partir da palavra. E aí ele diz, no verso 5, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. E aí ele declara o Salmo 91 para Jesus. Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Até aí, presta atenção, irmão. Chega uma hora que o diabo já entendeu que a gente já conhece a palavra, que a gente não vai mais cair em qualquer cilada, e aí ele sobe o nível da tentação. Esse verso é um verso extremamente importante, principalmente para os dias de hoje. A gente precisa entender o que a gente ouve, a gente precisa ter discernimento por que a gente ouve. Graças a Deus aqui nós estamos num ambiente do Senhor, com pessoas de Deus, pessoas que amam a Jesus. Mas cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com aonde você tem entregado os seus ouvidos. Ah, pastor, mas eu só ouço palavra. Eu só ouço pregação, eu só ouço coach de Jesus, eu só ouço gente de Jesus. Irmão, preste atenção, aonde o diabo estava aqui? Onde o diabo estava? No templo, na igreja. Aqui o diabo está no templo, Charles, pregando o que? A palavra. O diabo vai e leva Jesus até o templo, até a igreja, ele começa a pregar o Salmo 91 para Jesus. Só que eu aprendi uma coisa, e eu quero compartilhar com você, preste atenção. Aqui o diabo está falando a palavra de Deus, Salmo 91, Salmo lindo, que muitos de nós já mantivemos aberto na nossa estante, né? Ficando amarelo. E o diabo está falando algo lindo, uma verdade. Mas você precisa aprender uma coisa. A palavra de Deus, fora do seu contexto, ela pode ser a palavra do diabo. A palavra de Deus, retirada do seu contexto, ela pode se tornar a palavra do diabo.
Então, muito cuidado, você que tem a confiança, não, pastor, agora eu conheço a Bíblia, eu já li a Bíblia 10 vezes, de ponta a ponta, todo ano eu faço a leitura completa, glória a Deus, ler a Bíblia é muito bom, mas cuidado no que você se fia, porque a palavra, ela foi escrita com o coração de Jesus, sabe, em João capítulo 14, se eu não me engano, Jesus vai dizer, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas Ele enviará o Espírito Santo, o Consolador, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse, e vos ensinará todas as coisas. Sabe, uma vida de quem conhece a palavra, mas está longe da comunhão com o Espírito, está pronto para ser tentado pelo diabo e possivelmente irá cair. Está pronto para ser enganado através de uma palavra, que às vezes às vezes a gente está aqui pregando uma palavra, a gente nem está pregando fora de contexto, mas no teu coração, você tira do contexto para satisfazer uma necessidade do teu coração. Sabe, você começa a se valer de um triunfalismo evangélico, que é só vitória, que é só isso, que é só aquilo, que é assim que eu preciso ser, e você começa a querer se dar bem em tudo. Não, porque eu tenho uma palavra, pastor, porque você não sabe o que foi liberado, você não sabe a unção que foi derramada sobre mim. E aí você começa a entender que tudo pode, que tudo porque você é mais do que vencedor. Isso está na Bíblia, você tira isso de um contexto de uma vida aplicada ao Evangelho, e a palavra que era de Deus passa a ser usada pelo diabo para te tentar sair do que é de Deus. Mas eu vou na igreja todo domingo, irmão, estava lá o diabo, no templo, ainda foi para o pináculo do templo, né? Pregando a palavra. Cuidado com o que você ouve, irmão, cuidado com quem você escuta, cuidado com o que você quer extrair da palavra, porque nós somos a geração caixinha de promessa, né? A caixinha de promessa só tem versículo bom, né, Charles? Ninguém nunca tirou um versículo ruim, né? Nunca tu tira lá o salário do pecado e a morte, nunca tem. Só tem lá o dom gratuito de Deus e a vida eterna. Aí o cara... Porque a gente quer a caixinha de promessa, porque a gente não quer a realidade do contexto da palavra. A gente quer tirar versículos que farão verdade sobre nós, mas para vivê-los fora de um contexto. Que contexto é esse? O derramar a nossa vida aos pés de Jesus. O derramar a nossa vida diante do Senhor. Se der para a gente cantar no final aquela outra do Júnior Mais, prepara os meus pés, eu quero correr na direção do... Eu estou correndo, se der, prepara essa aí. Já pode até vir vindo, que está na hora, né? A gente vai parar por aqui, mas você precisa entender que contexto é esse, é um contexto de uma vida aos pés do Senhor, de uma vida derramada diante de Deus. Eu sei que existem palavras a teu respeito, eu sei que a palavra de Deus é viva e poderosa, mas irmão, ela não é para você viver uma vida de triunfo, é para você viver uma vida de renúncia. O convite de Jesus para nós é aquele que quer viver após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E siga-me. Por favor, traga a palavra de Deus para dentro do contexto. Existe uma vitória que está por nós, existe, irmão, está para vir. Mas é sobre uma esperança eterna. Jesus está voltando. Ali não haverá mais choro nem ranger de dente. Por aqui nós podemos experimentar, óbvio, bênçãos e vitórias que Deus, pela sua graça, permite que nós já vivemos, porque acessamos a eternidade. Mas isso é acompanhado de uma vida de entrega, de uma vida santa. Deus quer de volta o seu desejo por santidade, meu irmão. Deus quer de volta o seu desejo por uma comunhão íntima com Ele. Não se esqueça disso. Eu sei que você sabe muitos versículos bons, mas a palavra de Deus, for arrancada do contexto, ela pode ser a palavra do diabo, exatamente como era aqui. Exatamente como... Então preste atenção nisso, sabe, você que você já maduro na fé, já tem experiência com Cristo, já está numa caminhada de longos anos na igreja, servindo a Jesus, e talvez isso tenha criado uma barreira no teu coração, e palavras que você
já cansou de repetir, já cansou de afirmar, e você afirma dia após dia, você sabe que a palavra é fiel e verdadeira, mas você também sabe que o teu coração poderia estar muito mais perto de Jesus. Você sabe que o fogo já queimou muito mais intensamente. Não deixa, irmão, o diabo te distrair com a própria palavra, isso é tentação. Você está no meio de uma prova de Deus, prove que o teu coração ainda está incendiado pelo Senhor. Prove que no teu coração ainda tem espaço para que o Senhor manifeste a sua glória, manifeste o seu poder. Amém? Não se esqueça disso, não se esqueça disso. A palavra de Deus, arrancada do seu contexto, ela pode se tornar a palavra do inimigo, te tentando, querendo te levar para um lugar longe do Senhor. Mas Jesus aqui fala, não, eu sei, diabo, eu sei que eu sou o Filho de Deus, eu sei que o Senhor me guardou, mas a palavra também diz, não tente o coração de Jesus. Não tenta o coração do teu Deus, irmãos. Sabe, se alguém te falou que você podia vir até aqui, você acha que está na igreja, determina que Deus tem que fazer, determina que Deus é obrigado, declara, cheio de mazela no teu coração, sabe, ofendido com um irmão que te ofendeu há 10 anos atrás, vai lá e pede perdão. Saúda a tua igreja com ofendido com o irmão, volta lá, irmão. Pede perdão para o teu pastor, pede perdão para o teu irmão. Fala, nós somos de Jesus e nada pode impedir a graça de Jesus derramada sobre nós. Não fica guardando coisa que você sabe que está trancando o teu coração, mas declarando palavra de vitória, né? Igual o pastor Juscelio fala de Naamã, por fora um guerreiro com uma armadura poderosa, mas por dentro um leproso que só você sabe. Talvez só você e a tua família saibam. Chegou um momento de mudança, irmão, chegou um momento de transição. Não é maravilhoso quando nós estamos aqui diante da presença de Jesus? Esse é o desejo do Senhor, que todos os dias possamos estar diante dessa presença maravilhosa. Nesse lugar nós somos fortes para vencer o pecado, nós somos fortes para perdoar quem nos ofende, nós somos fortes para servir ao Senhor, para cantar, para adorar com entusiasmo. Amém? Jesus quer te levar de volta para esse lugar, cara. Para de tentar o Senhor, para de ficar vindo aqui, ou indo a uma igreja, ou indo aonde você vai para declarar coisas que você sabe que você não está com o coração pronto para viver. Quero que você declare nesses dias, não, eu estou passando pelo processo, eu estou passando pela provação, mas eu estou tendo alegria, porque eu sei que essa provação, uma vez vencida pela perseverança, vai trazer algo no meu coração sólido. Chega de andar em zigue-zague, chega a viver de altos e baixos, vamos construir coisas sólidas diante do Senhor, andando no firme fundamento, sabe, edificando sobre a rocha. Em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida, chega de edificações sobre a areia, chega de coisas que você constrói, passa um tempo, aquilo tudo é derrubado. Eu quero declarar, nós todos recebemos um firme fundamento, um tempo de construção sobre o Senhor, com a palavra fiel e verdadeira, no lugar certo, no contexto certo, diante daquilo que o Espírito Santo tem liberado sobre nós. Meu irmão, que nessa noite você receba a bênção de Deus sobre a tua vida, que você receba clareza, que o Senhor possa abrir os seus olhos, que o Senhor possa abrir os teus ouvidos. Nós podemos entrar em lugares poderosos em Deus. Há algo que está proposto no nosso coração, cara. Há algo que Deus guardou para nós. Eu olho aqui para cada um e vejo preciosidades de Deus. Amém, Daniel? Coisas maravilhosas que Deus derramou sobre nós, irmãos. Coisas maravilhosas que estão guardadas no nosso coração. Amém, Desirê? Canções que estão guardadas. Coisas que estão depósitos de Deus. Amém, Felipe? É tempo, amém, Ricardo, Conceição, é tempo de nós colocarmos para fora aquilo que Deus está gerando no nosso coração. Mas nós precisamos trazer as promessas de volta para o contexto, as promessas de volta para a renúncia, para o contexto daquilo que nós estamos vivendo com Deus. Se afasta do positivismo e entre na verdade da palavra. Nós não precisamos ser positivistas não, irmãos. Nós já temos o Deus de amor, o dono de toda a verdade, toda a justiça, de um reino inabalável. É isso que está diante de nós. Essa é a proposta de Deus para nós. Vai ficando de pé aí no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, que a nossa oração seja para que o Senhor venha derramar o seu Espírito sobre nós. A palavra de Deus é maravilhosa, cara. Aqui, irmão, o diabo está usando uma palavra fora de contexto. Se joga daí, Jesus. Vamos até lá um pouquinho para a gente. Vamos terminar com o Salmo 91, então.
Presta atenção como o diabo é tão astuto. Presta atenção nisso. Ele está declarando para Jesus, o verso 11, que diz assim, ó, presta atenção nisso, segura só um pouquinho. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Aí ele fala, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te susterão nas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. O diabo para aí, irmão. Por quê? Porque ele está tirando uma palavra fora de contexto, para dar para Jesus uma tentação, no qual Jesus possa achar que agora, né, então vou me jogar daqui. Imagina Jesus se jogando do templo, Felipe. Acabou, mano. Ele ia se jogar, os anjos iam vir, iam pegar ele dos céus, e todo o povo de Jerusalém ia ver, não, esse é o Filho de Deus, e pronto, está consumado. O diabo pôs para ele um atalho. Mas não entre em atalhos. Não entre em atalhos. O inimigo, ele está ao nosso derredor, procurando a quem tragar, irmão, que ele não ache em você alguém para tragar. Porque ele é tão sujo que ele lê o texto e ele para aí no 12. Mas olha o que diz o 13, era nesse que Jesus estava. Pisarás o leão e a áspide, calçarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu livrarei e porei a salvo, porque conhece o meu nome. Amém, irmão? Quando o diabo vier te tentar com a palavra, leia o verso todo, entenda o que Deus quer de você, porque aqui ele está falando, não se joga que ele vai dar honra ao teu respeito, mas ele não falou o seguinte, que era, você vai pisar as cabeças da serpente. Sabe, nós temos esse poder em nós podemos vencer as tentações, nós podemos passar as provações de Deus sem sucumbir às tentações, sem negociar e transformar a nossa necessidade naquilo que nós queremos. Peça ao Senhor nesses dias que o Senhor abra os seus ouvidos, fala, Senhor, como diz essa canção, prepara os meus pés, porque eu quero correr na direção do alvo. Amém, irmãos? É tempo de nós voltarmos a correr na direção do alvo. Levante as suas mãos aí em nome de Jesus. Aí no seu lugar, começa a orar para que o Senhor te dê entendimento. Fala, Senhor, me ajuda a ir mais profundo no entendimento. Me ajuda a compreender essa palavra. Me ajuda a entender que o que eu preciso não é de pão, mas é da palavra que sai da sua boca. Que há algo, Senhor, no teu coração, algo que os meus pais não conheceram, mas há algo que está pronto a se revelar diante de mim. Amém? Vamos liberar essa canção, irmãos, e vamos orar juntos e terminar esse tempo selando essa palavra.